Olá, você que está se preparando para o curso de sargento, músico, do Exército, eu tenho uma proposta para você sobre aqueles tópicos que foram colocados sobre a teoria musical. É o que eu passo a apresentar a você dentro daquele cronograma que está lá na internet. Vamos estudar? Eu sou o maestro César Custódio. Bora lá! O primeiro assunto, compasso. A gente precisa entender que compasso é a divisão da pauta, também, onde são organizados os tempos dentro dos seus valores, com notas e pausas. Lembrando que as notas são os valores positivos e as pausas são os valores negativos. Dentro desse ínterim, temos o compasso simples, o compasso composto, o compasso alternado e o compasso misto. Ok? Então nós vamos começar pelos compassos simples. São eles o compasso binário, ternário e quaternário. Então vamos ver qual que é a escrita, como que eles se apresentam na pauta. O compasso binário é aquele compasso que vem escrito 2 sobre 4. Ok? Então nós temos o compasso binário, este. Temos o compasso ternário, este, e o compasso quaternário, que pode vir escrito assim ou assim. Esse C vem do italiano quattro, Mas também é uma expressão americana, common time, ou tempo comum, ok? Como é a fórmula mais usada, então os americanos colocam common time, tempo comum, que é a que a gente mais usa, ok? Mas antes da gente entender como é que funciona a rítmica deste compasso, nós temos que ter na nossa mente as notas, que são os valores positivos e os valores negativos. Então eu tenho a semibreve, a figura 1. Eu tenho a mínima, é a figura 2. Eu tenho a semínima, que é a figura 4. Observa que elas são múltiplos. Eu tenho a colcheia, que é a figura 8. Eu tenho a semicolcheia, que é a figura 16. Eu tenho a fusa, que é a figura 32. E eu tenho a semifusa, então ela tem 4 bandeirolas, é a figura 64. Existe uma outra chamada quartifusa, 128, mas no momento isso é o suficiente para a gente usar. E tem aqui a breve, ok? Que antecede a semibreve, que em alguns momentos se fará necessário a aparição delas. Então eu tenho que entender que o compasso ele tem o numerador e o denominador, ok? Quem vai definir o valor de cada figura dessa é o denominador, que é o que a gente chama de unidade de tempo. Unidade de tempo. E aqui em cima, então, a unidade de compasso. Unidade de compasso. Ok. Então, como que isso se apresenta? Se eu tiver, por exemplo, um compasso 2 por 4. Lembrando que eu não posso colocar um traço, isso não é fração, ok? 2 por 4. Então, a minha unidade de tempo, esta figura aqui, vai ser a semínima. Ora, se ela é unidade, quer dizer então que ela é a figura que vai valer um tempo. Unidade, um tempo. Se eu tenho esta com o valor de um tempo, esta é o dobro. Então, esta 2, a mínima. A semibreve, que é o dobro, 4. E a breve, que seria o dobro da semibreve, 8. De contrapartida, eu tenho aqui então a colcheia meio, 1/4 e assim sucessivamente. Ok? Então, a minha unidade de compasso, ou seja, aquela figura que vai preencher todo o compasso 2 por 4, é a minha mínima. Ok? Então, nesse caso, essa fórmula de compasso não cabe a semibreve ou a breve. Por quê? Porque a nota máxima aqui vai ser a mínima, ok?
Agora, olha só. Se eu tiver, por exemplo, um compasso 2 por 8. Ok? Então, ele já mudou a minha unidade de tempo. A minha unidade de tempo deixa de ser a semínima e passa a ser agora a colcheia. Então, se a colcheia está valendo um tempo, então essa passa a valer 2, essa 4, 8, 16 e a minha semicolcheia que está valendo meio. Então, a minha unidade de tempo de compasso, quer dizer, aquela nota que vai preencher todo o compasso agora, passa a ser a semínima. Ok? E se eu tiver um compasso ternário, por exemplo, vamos pegar um 3 por 4. 3 por 4. Minha unidade eu já sei que é a semínima, ok? Então eu vou ter esses valores que eu coloquei na primeira vez. Aí você vai falar, mas se eu colocar a semibreve, ela não cabe porque vai passar um tempo. Se eu colocar a mínima, vai faltar um tempo. Existe um recurso chamado ponto de aumento. Esse cara aqui. O que ele faz? O ponto de aumento, ele aumenta, claro, mas a metade da própria nota onde ele é colocado. Então, se eu pego, neste caso do compasso 3 por 4, a mínima, que vale 2 tempos, e eu coloco um ponto, ela vai valer 2 mais a metade dela mesma. Então, ela vai ter 3 tempos. Então, a minha unidade de compasso aqui vai ser uma mínima pontuada. Ficou claro? Então, o mesmo acontece com os outros compassos. Binário, ternário e quaternário. Ok? Vale lembrar que cada uma tem a sua pausa correspondente. Tá bom? E a pausa também é música. Às vezes a gente pensa que pausa não serve para nada, só para preencher compasso ou preencher tempo. Não é verdade. Quando a gente começar a ver a grade, principalmente a grade de orquestra, a gente vê que se faz necessário, em alguns momentos, determinado instrumento tocar e determinado instrumento não tocar. Ok? E essa não tocar, o tempo está acontecendo. Não está tendo som, mas o tempo está acontecendo. E esse tempo em que não está tendo som, mas a fita está andando, a música está acontecendo, ele é representado por pausas. Então, pausa também é música. Ok? Então, só para a gente entender um pouco mais da acentuação dessas três fórmulas de compasso, o binário, o ternário e o quaternário, nós vamos ter o auxílio desse rapaz aqui, o metrônomo. A finalidade do metrônomo é marcar o compasso, vai dar o andamento para nós. Então, eu já vou acionar o metrônomo aqui. Ok, ele está no andamento andante. E nós vamos, então, entender como é que funciona essa marcação do compasso binário. O compasso binário, ele traz o primeiro tempo forte e o segundo fraco. Então seria, ó, pá, 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 pá. Então, acentuando o primeiro tempo. O compasso ternário acentua o primeiro e o segundo e o terceiro, 2 tempos fracos. Pá, 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 pá. Ok? E o quaternário, eu tenho o primeiro tempo forte, o segundo fraco, o terceiro meio e o quarto tempo fraco como o segundo tempo. Então, tenho pá, 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 pá. Essa é a acentuação desses 3 compassos. Tá bom? Eu posso ter ainda uma outra situação, por exemplo, com o compasso 5 por 4. Ele é um compasso simples também, mas não é um compasso muito usado, ok? Essa nomenclatura, ele vai aparecer 5 por 4. Não tem problema nenhum, ok? A gente já sabe que a nossa unidade de tempo aqui vai ser a semínima. Mas esse tipo de compasso, geralmente, as linhas melódicas dele, ou rítmicas, podem aparecer assim e assim. Então, se eu for usar aquele sistema de contagem tradicional, não é isso? 1 e 2 e 3
e 4 e 5. Ok? Então, se eu for seguir o ritmo, poder fazer isso, veja. 1 e 2 e 3 e 4, 5. 1 e 2 e 3 e 4, 5. 1 e 2 e 3 e 4, 5. Tam, 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 tam. Aí a gente já tem a musiquinha na cabeça, a Missão Impossível, né? Que foi escrita originalmente nessa rítmica, né? Alguns arranjos que vieram mais contemporâneos tiraram isso aqui e colocaram em quaternário, ou seja, mataram a música. Porque o bonito dela é justamente o compasso quinário, ou um compasso de 5 tempos, ok? Agora eu vou colocar aqui alguns exercícios só para a gente entender como é que funciona a divisão em compassos e posteriormente a nossa parte rítmica, como é que a gente vai executar esse ritmo que está sendo escrito, ok? Vou apagar. Então, voltando aqui para a gente encerrar esse primeiro tópico, nós temos aqui uma formação de um compasso binário, só que não está dividido. Então, como que a gente vai proceder? Nós sabemos, então, que a semínima está a unidade de tempo, então ela tem o valor de 1 tempo. Então, o primeiro tempo está aqui. O segundo, pausa também é música, então aqui acontece o primeiro compasso. O segundo compasso, 1 mais 1. O terceiro compasso é uma pausa da mínima, tá vendo? Em cima da linha. Então, elas já é o compasso. 2 tempos, que é a pausa dessa nota aqui também. E aqui acontece. A pausa da colcheia, que está valendo meio tempo nessa fórmula de compasso. Então, tem o primeiro tempo começando com pausa, mais as duas notas, 1 e, mais o outro tempo aqui. Aqui eu tenho a semicolcheia. Se cada semicolcheia está valendo 1/4, se eu tiver então 4 semicolcheias, é só lembrar da famosa pizza, né? Dividida em 4. Cada uma dessas é uma semicolcheia, cada fatia dessa. Então, se eu junto as 4 fatias, eu tenho um inteiro. Então, o primeiro tempo aqui serão essas 4 notas, o segundo aqui. Toda vez que termina uma divisão ou uma escrita musical, você encerra com a barra dupla, ou seja, um traço mais estreitinho e o outro mais largo. Então aqui está feito o exercício no compasso binário. Compasso ternário é exatamente a mesma coisa, só que a minha quantidade de tempos agora mudou. Então primeiro tempo, segundo e terceiro, porque essa nota vale em 2 tempos. Aqui então acontece a pausa da mínima pontuada, nós já vimos o ponto, então ela também está com 3 tempos. Então aqui já acontece o segundo compasso. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro. 2 colcheias. Lembrando que a colcheia ela pode vir escrita separadamente, assim, ou emendadinho. É a mesma coisa. De 2, de 4, facilita a leitura, né? O campo visual fica mais prático para a gente ler. Então eu sei que o primeiro tempo está aqui, o segundo nessa, o terceiro nessa. Essa célula que nós já vimos aqui, então aqui está o primeiro tempo, o segundo e o terceiro. Acabou, 2 traços. Tá vendo? O compasso quaternário, mesma coisa. Tem uma novidadezinha ali que a gente vai ver agora mesmo. O primeiro tempo, esses são 2 tempos, então o segundo e o terceiro, e o quarto tempo acontece aqui. Pausa da semibreve, veja que ela está embaixo da linha. A pausa da mínima ou semínima é em cima da linha. Essa é embaixo, ok? Então, ela sozinha já preenche o segundo compasso. E a próxima, que é uma semibreve também, já preenche o terceiro compasso. Velha conhecida nossa. Esse sinal aqui, que na música é porcentagem, minto, na matemática é porcentagem. Na música, ela quer dizer que é a mesma coisa. Então, como são iguais, ao invés de eu escrever de novo mais 4 notinhas aqui, 4 aqui e 4 aqui, eu coloco esse sinal. Ele simboliza que é a repetição, ou seja, então são 4 semicolcheias, 4 semicolcheias, 4 semicolcheias e 4 semicolcheias. Ok? Lembra que eu falei que o ponto de aumento ela aumenta mais da metade da nota? Então, se a minha semínima vale 1, eu coloco um ponto, ela vai valer 1,5. Então, o primeiro tempo, 1 e 2. O E já está aqui, 3E. E o 4 na pausa. Acabou. Ok?
Existem ainda alguns casos de compasso misto. Né? Aqui tem uma partitura, a rítmica de uma partitura clássica de música de compasso misto. Então você observa que no começo já está indicando 4x4, 3x4, 2x4. Ou seja, um compasso é quaternário, o outro é ternário e o outro é binário. Então, ó, primeiro compasso quaternário, colcheia, colcheia, mais 1, 3, 4. Aqui acabou. O próximo compasso vai ser ternário. 1, mais 1, 2, duas colcheias. 3 e acabou. E o outro compasso binário. 1, 2. Mas, César, existe música assim? Existe. Essa música é do Lô Borges, do Clube de Esquina, que chama-se Ponta de Areia. Ponta de areia, ponto final. Essa é a rítmica. Então, quando você for trabalhar regência, que é um outro curso que eu vou colocar na internet, fica de olho. Você vai ver que você vai ter 3 movimentos diferentes. O primeiro quaternário, o segundo ternário, tá, 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 e o outro binário, 1, 2, ok? Por quê? Porque o compositor já fez a música assim. Eu posso até fazer um arranjo usando esse recurso do compasso misto. Neste caso, essa música Ponto de Areia, o compositor já fez assim, ok? Então, a rítmica aqui, vou usar o meu metrônomo para a gente ter uma unificação de tempo. Veja, 2, pá, pá, pá. 2, pá, 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 pá. Viu? 4 notinhas no tempo só. Pá, 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 pá. Ternário. Pá, 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 pá. E o quaternário? Pá, pá, pá. Marca com o pé, como você quiser. Pá, 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 pá. É isso, ok? Então assim a gente encerra essa questão de compasso, né? Os compassos simples, que é o que vai cair no exame de vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.